Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal aqui de entrevistas aqui na BMC News, sempre conversando com grandes nomes do mercado, gestores, empresários, empreendedores, analistas, estrategistas, realmente quem forma e constrói aqui o mercado de capitais, mercado financeiro no Brasil. E lembrando também que o nosso BMC Talks também está disponível em todas as plataformas também de podcast, tá? É só acessar lá, procurar BMC News, BMC Talks, você vai encontrar também nosso programa de entrevista, você pode escutar no rádio, quantas vezes você quiser, você pode ouvir. E hoje a gente está num programa aqui muito especial, né, com um time, talvez um dos times mais longevos aí da história, que realmente acho que a história do mercado de capitais brasileiro se confunde um pouco, né, com a história desse time, que é o time da Tarpon Capital, né? Eu estou aqui hoje com um dos sócios, que é o Rafael Maisonave, que é um dos sócios, enfim, que está há muito tempo também no mercado de capitais. E como eu disse, acho que até quando você, né, Rafael, quando você começa a ler artigos, jornais, livros, né, sobre o mercado financeiro brasileiro, invariavelmente a gente acaba também encontrando a história da própria Tarpon, né? Então, é uma história muito legal, né? Tem muita coisa para a gente conversar aqui hoje. E muito obrigado, agradeço em todo o nome aí da Tarpon a disponibilidade, né, pelas informações, pelo bate-papo. E seja muito bem-vindo, Rafael. Bom, Marcos, eu que agradeço aí o convite. De fato, né, a Tarpon começou em 2002, né, já esse ano a gente está fazendo 19 anos. Quem fundou foi meu sócio, o Zeca Magalhães. A gente até estudou junto na GV, mas eu fui para a Tarpon em 2006 e foi uma ideia inovadora, né, à época, né, na época se você pensar os juros, né, no Brasil, naquele momento, né, de uma certa forma, a bolsa renda variável era você mal precisava, né? Você tinha juros aí de 20%, 30% ao ano, então a bolsa ficava, né, em segundo plano. Mas é uma história longa e, enfim, hoje a ideia é compartilhar um pouco da história, das ideias e, de novo, obrigado pelo convite, Marcos. Legal. Não, a história, eu particularmente, a gente conhece a Tarpon por vários ângulos aqui, é muito legal também ver esse ângulo agora, vamos dizer assim, interno, né? Os bastidores da Tarpon. Mas primeiro eu queria que você falasse assim um pouco quem que é o Rafael, né? Dentro da Tarpon, na história também, né, acho que nessa trajetória. E também se puder falar um pouco dos demais, ou talvez é difícil a gente falar assim os principais sócios, né? Porque sempre tem um sócio que fala, pô, você não lembrou de mim, né? Mas se você quiser também puder falar, ou se não, vamos falar um pouco aqui também do Rafael, né? Qual que é o seu dia a dia, né? Dentro da Tarpon, mas um pouco da história, como é que a gente chegou até aqui, né? Legal. Eu vou começar com a história da Tarpon e aí depois eu conto um pouco da minha história também. Enfim, eu estou na Tarpon desde 2006, então tem 15 anos aí de sobreposição, né? Mas a Tarpon é isso, né? O Zeca Magalhães, que é o nosso CIO e o fundador, ele sempre viu, né, na Bolsa uma oportunidade de ser sócio de empresas, né, empresas, né, bem geridas, com retornos atraentes e que, né, a gente, através de uma pesquisa profunda, um conhecimento, né, bastante extensivo, né, de setores, indústrias e das empresas, a gente conseguisse alocar capital de uma forma atrativa, né, para a gente e para os investidores que nos acompanharam desde o início. Então, a Tarpon hoje, né, a gente é um grupo de gestoras, a gente ao longo do tempo, né, a Tarpon ela expandiu bastante, a gente chegou a ter capital aberto, a gente fez o IPO da Tarpon em 2007, né, depois a gente veio fechar o capital da Tarpon, porque, enfim, ali ficou uma ação, né, um pouco ilíquida, o custo ficou muito alto, perdeu um pouco o sentido, mas ao longo do tempo a gente amadureceu e chegou na estrutura que a gente tem hoje. Hoje nós temos 5 gestoras, né, dentro, né, desse ecossistema, né, que a gente chama.
a gestora que eu sou sócio e chama Tarpon Capital, é uma gestora dedicada a investimento de bolsa, que é, né, a gênese da Tarpon, é como a Tarpon começou. E as outras gestoras são gestoras de private equity, né, de investimento privado, e são gestoras que têm, vamos dizer, o mesmo DNA, claro, e uma filosofia de investimento bastante semelhante. A diferença é que investe, né, em empresas de capital fechado. Né? A gente tem a Camalupin, que é uma empresa que o sócio principal é o Pedro Faria. Eles fizeram um investimento muito bem sucedido na Pet Love, uma empresa aí né, de economia digital para o mercado de pet, está indo muito bem, cresce a taxas altíssimas. A gente tem uma gestora, né, de private equity focada no setor do agronegócio, que é a 10B. Também tem alguns investimentos aí que tem, né, performado muito bem, biodefensivos. Tem um investimento que a gente até fez em conjunto, né, área de bolsa e área de private equity, que é a Kepler, está indo muito bem. A gente tem uma outra gestora que chama Niche Partners, que aí é focada né, na vertical de logística. O Vasco, né, é o sócio, ele foi empreendedor e CEO e principal acionista de uma empresa, de uma transportadora chamada AGV, que foi vendida para a FENSA há uns anos atrás. Hoje ele está, né, liderando a estratégia de investimento nesse segmento. E, por último, a gente tem um investimento na Ômega Energia, que é uma empresa que começou na Tarpon, assim, inclusive eu participei das primeiras reuniões, assim, ela é de fato um business plan. Hoje é uma empresa, né, de capital aberto, uma das maiores produtoras, né, independentes de energia renovável. Né, e começou numa reunião de alguns ativos que a gente teve a oportunidade de, né, investir, e dessa base se tornou talvez a maior independente, né, produtora de energia renovável. Então, hoje a Tarpon são, né, esse ecossistema, né, que a gente compartilha conhecimento, debate, né, questões, situações, e a Tarpon Capital são 3 sócios, né, eu sou o sócio responsável pela gestão do fundo Tarpon GT, né, a gente tem um fundo, né, focado mais small e mid cap, então um fundo né, com uma carteira aí, né, com nomes não tão tradicionais. O fundo está entrando no 9º ano que eu faço a gestão do fundo enfim, tem entregado aí um resultado que né, tem sido satisfatório. A gente está perfumando 12 pontos acima da bolsa, né, ao longo desses 8 anos, né, a gente está entrando no 9º ano. O desafio sempre é manter, né, mas para trás o resultado foi bom. A gente tem um Tarpon Arro, que é o fundo que o Caio Lefkovic é o responsável. Esse é um fundo mais novo, a gente lançou em outubro de 2019, tem características muito parecidas com, né, com o Tarpon GT, olhar empresas fora do radar, empresas que tenham, né, menos investidores. Ele é um fundo focado mais em mid-large cap, então ele é um fundo que, né, potencialmente vai crescer mais. Né, o GT a gente tem um limite, né, para operar small e mid cap, né, fundo grande em geral em small e mid cap ou diversifica muito ou tem um limite, né, e o nosso limite está quase chegando. E o Zeca, que é o terceiro sócio, é o CIO, ele é o responsável, né, de supervisionar, né, a gestão dos 2 fundos e fazer muito um papel, né, de trazer questões mais estruturantes, né, do ponto de vista de tese, setor, leitura econômica. Então, a gente tem, né, um debate muito rico, porque é uma pessoa que contribui muito no comitê de investimento, e aí a gente tem um time hoje também com 3 analistas que trabalham exclusivamente, né, para o Public Equities, né. Um pouco da minha história, né, tentando conectar, né, as duas histórias aqui. Eu comecei no mercado financeiro no Private Equity. Desculpa, Marcos, você ia perguntar alguma coisa?
Não, que eu ia falar justamente isso, porque a sua história também, pelo menos 15 anos aí, se confunde, né? Ou pelo menos se sobrepõe à própria história da Tarpon, né? É isso aí. Eu comecei com private equity, eu trabalhava no Pátria, né? Antigamente era o Banco Patrimônio, e durante, eu trabalhei lá de 99 até 2006, né? Fiquei 7 anos lá, e durante esse tempo eu conheci o Pedro, né? Que é um dos fundadores da Tarpon, Pedro, que é o responsável pela Camarupim, a gente trabalhou junto, e a Tarpon, como eu falei lá atrás, começou como Public Equities em 2002. Em 2006, surgiu, né, a oportunidade de começar a investir em Private Equity, né, porque, de novo, o investimento de Public e Private tem muitas semelhanças, né, a liquidez do Public Equity é maior, claro, mas, assim, o processo de investimento é bastante semelhante. Ele me convidou para vir para a Tarpon em 2006, eu vim fazer Private Equity, né, o time era eu e ele, basicamente, na época, o time de Private Equity, né, a gente fez alguns deals bem interessantes, né, talvez o deal, né, que ficou, né, mais assim, conhecido foi o deal da Arezzo, a gente comprou 25% da Arezzo em 2007, depois a gente fez o IPO da empresa, e hoje é uma empresa, né, com um market cap bastante relevante. A gente comprou a empresa ainda num estágio, né, de desenvolvimento bem, né, incipiente, comparando com o tamanho da empresa que ela é hoje. E aí, ao longo do tempo, né, eu fui me aproximando do time de Public Equities, que eu gostava muito de bolsa, tinha alguns investimentos, então, ao longo do tempo, fui me aproximando do time de bolsa. Em 2008, o Zeca me convidou para ir para o time de bolsa, cuidar de alguns setores, né, principalmente varejo, né, porque era um setor que, né, eu tinha um conhecimento, e eu fiquei de 2008 até 2012 no time de bolsa, né. Em 2012, no finalzinho de 2012, eu percebi que a Tarpon estava indo muito para o caminho de private equity, né, naquele momento, e aí eu falei, Zé, eu acho que a gente, eu gosto muito da Tarpon, acho que o caminho faz sentido, né, porque eram grandes investimentos, mas eu quero fazer stock picking. Então, em 2013, eu lanço o Tarpon GT, que na época chamava Angi, um fundo de Friends and Family, um fundo pequeno, e fiquei de 2013 até 2016 tocando esse fundo. Desculpa. Em 2016, o Zeca me chama e fala, acho que agora a gente entendeu que faz sentido ter uma área só de bolsa, vamos separar, né, as iniciativas de private equity de bolsa, e a gente pensou no nome, e faz muito sentido você voltar para fazer a gestão de bolsa, trazer o fundo e fazer o investimento de bolsa. Então, eu voltei para a Tarpon em 2016, o fundo vem crescendo, né? Hoje o fundo está com 750 milhões de reais, o fundo está com GT, a Tarpon Capital a gente tem aproximadamente aí 1 bilhão e 200 milhões de reais sob gestão, e a Tarpon, né, vamos dizer, o ecossistema Tarpon, a gente tem aproximadamente aí 6 bilhões de reais sob gestão. Então foi uma história de idas e vindas, mas eu acho que hoje a gente tem uma estrutura que reflete esse amadurecimento que a gente teve ao longo do tempo, né? A gente chegou uma época compartilhar time, e o ritmo, né, de um deal de private equity é um ritmo muito intenso, né? Quando você vai fazer a compra, né, de uma participação numa empresa privada, envolve, né, a negociação, né, dos termos, um contrato de compra, um acordo de acionista, né, buscar executivos, né, se envolver com a gestão. Então, tudo isso aí, né, os ciclos, né, com o ciclo de bolsa, na minha opinião, né, estava um pouco incompatível, e hoje a gente conseguiu segregar bastante, tendo a sinergia de estar todo mundo, né, discutindo temas muito relevantes, mas ao mesmo tempo tendo a independência que faz, né, dar agilidade para todas as gestoras. Não sei se eu me estendi muito aí, Marcos. Não, eu estou pensando assim que a gente, acho que pelo menos duas coisas a gente tem em comum, Rafael. Primeiro que
no IPO da Ômega, né, eu estava lá na XP, e lá, acho que foi um dos primeiros IPOs que a XP estruturou, né, participou como coordenador, e eu ajudei também nesse processo, né, foi uma das figuras aí como coordenação, né, do IPO da Ômega, né, um case bem particular, enfim, tem suas semelhanças com outros cases de energia, mas é tudo muito específico, né? E também, acho que o segundo ponto que a gente tem muito em comum, acho que menos Tarpon e mais Rafael, é o gosto, talvez, né? Talvez a preferência, vamos dizer assim, por ações mid e small caps, né? Ou seja, ações um pouco fora do radar, né? Menos conhecidas. Mas a minha pergunta que eu faço é justamente essa, Rafael. Falando um pouco de produtos, né? Em termos de portfólio da casa, né? Sem falar um pouco de private equity, que acho que tem sua dinâmica, né, particular, enfim, mas os produtos públicos, né? Vocês têm a possibilidade de lançar novos fundos mais líquidos, outras estratégias, além de ações? Tem algumas outras gestoras utilizando ações, mas para usar, por exemplo, uma estratégia mais multimercado, enfim. Vocês têm alguma coisa nesse sentido, assim, algum objetivo de crescimento nessa parte aí de, vamos dizer assim, de fundos abertos? Então, Marcos, a gente, né, desde o início, né, se você for pensar, a gente tem uma estratégia, né, que é long only, né, é uma estratégia mais concentrada do que a média das gestoras, então, assim, a gente tem de 10 a 15 papéis, né, e eu acho que, assim, uma característica que a gente tem, né, em relação aos outros gestores, e ao longo do tempo isso, né, foi, né, ficando mais evidente, é que, assim, a gente aloca muito do capital, né, dos sócios nos fundos, nesses dois fundos, né, no GT e no Arro, né. Então, a gente pensa hoje, né, que, assim, o foco traz benefícios, né, então, assim, a gente entende, assim, a gestão de um fundo, né, como o GT e o Arro, né, o Tarpon GT e o Tarpon Arro, demandam muita energia, muita atenção. Então, quando a gente olha o nosso plano de negócio, né, vamos chamar assim, a gente não tem intenção de lançar outros produtos. A intenção é ter um time focado, né, um time que consiga se dedicar e, né, quando você faz gestão de capital de terceiros, né, você tem uma responsabilidade enorme, né, né, a gente hoje tem 14 mil cotistas, então, assim, uma responsabilidade enorme que a gente tem para compor o capital, né, junto, né, desses cotistas com o nosso próprio capital. Então, a gente entende que essa atenção e essa exclusividade, ela é suficiente para encher o prato aí de coisa, entendeu? Então, já tá bom, entendeu? Já tem bastante coisa aí para a gente olhar. A gente hoje, estamos naqueles momentos, assim, tem mais ideia do que capacidade de processar as ideias, entendeu? Então, nossa intenção é focar, e a gente acredita muito nisso, né? A gente tem alguns conceitos que a gente gosta, Marcos, que, por exemplo, né, o skin in the game, né? A gente acredita muito, entendeu? Pô, você come o que você cozinha, entendeu? Então, assim, né, grande parte do patrimônio dos sócios estão investidos, a gente vai dedicar bastante tempo, né, um projeto quase de vida, sabe, Marcos, eu te falar a gestão desses fundos, né, o Tarpon GT, ele fez 8 anos que eu faço gestão, né, em dezembro, a gente está entrando no 9º ano, e assim, eu pretendo seguir os passos aí do Munger e do Buffett, entendeu? Então, o Munger, você viu, né, não sei se você assistiu essa semana passada, né, no sábado, com 97 anos, uma lucidez incrível, uma capacidade de interpretação incrível. Então, assim, até 97 anos eu tenho um modelo para seguir, entendeu? O único desafio é que aqui no Brasil o coração tem que ser um pouco mais forte, né? Tem que aguentar um pouco mais. Precisa, bem mais forte, né? Pouco não, é bem mais forte. Faz parte, né? Assim, uma das considerações que a gente sempre tem, né, fazendo alocação de capital, investindo em bolsa, é saber que o Brasil institucionalmente é um país, né, ainda, né,
a sua infância para adolescência, vamos dizer assim, né? A gente não tem instituições fortes, a gente tem, né, uma disparidade de renda muito grande, a gente tem uma pobreza, né, muito presente, então a gente tem, né, recaídas populistas, então é o contexto que a gente está, né? Tudo isso se transforma em mais volatilidade, então é bom ter isso em consideração. Acho que o Brasil não deve mudar, infelizmente, né? Eu gostaria muito, né, que a gente tivesse, né, uma certa estabilidade, seja política, econômica, institucional, mas faz parte do amadurecimento, do crescimento, essas dores que a gente tem com uma frequência maior, aí, como você bem lembrou, né? Ô, Rafael, só para a gente falar de um ponto, que acho que é aquele segundo ponto que eu falei que a gente tem em comum, né? Mas eu acho que é diferente de para escutar a voz de 20 anos de experiência, enfim. Por que o Rafael escolheu, por exemplo, mid small caps, né? Por exemplo, por que eu vou chegar lá no Zeca, vou falar assim, pô, vamos comprar uma small cap e não vamos comprar um bancão, não vamos comprar uma empresa gigante, enfim, por que escolher, né, mid small caps e realmente, assim, por que escolher não só de retorno, mas com opção, teoricamente, de vida, né, assim, a gestão é muito focada, o fundo, a escolha da estratégia, né, mas por que o Rafael escolheu, né, e por que essa decisão de escolher esse tipo de estratégia, esse tipo de ativo, né, quando a gente fala listado aqui em bolsa, aqui no Brasil, né? Eu acho assim, Marcos, tem 3 pontos fundamentais, né? 2 assim que são importantes e um terceiro que é consequência desses 2 pontos, né? O primeiro ponto, assim, Marcos, assim, toda vez que você investe, né, você está apostando numa assimetria, né? Então você está comprando uma ação, você está falando que, né, o preço que você está pagando por aquela ação, ele é um preço que tem uma possibilidade de ser maior do que você está pagando, né? Então, assim, você tem que sempre procurar aonde tem, né, as maiores assimetrias, entendeu? Então, quando você olha, né, esse universo de empresas, né, você pega, por exemplo, o Itaú, né, vou dar um exemplo extremo, né, o Itaú deve ter, Marcos, sem dúvida, uns 15 analistas olhando, né, de sell-side, research independentes, né, gente com uma boa formação, 15 eu estou até falando, eu acho que eu estou sendo conservador, deve ter pelo menos 20, né, analistas que olham, né? Em geral, né, essas empresas maiores, né, a capacidade de você encontrar uma simetria é menor, porque tem muita gente olhando, tem muita gente discutindo, tem muita, né, informação, são empresas, né, consolidadas. Então, assim, a gente entende, né, que as small e mid caps, elas são empresas, né, menos conhecidas, menos estruturadas, que demanda mais tempo de pesquisa, mais tempo de análise, e aí que a gestão faz a diferença, entendeu? Então, assim, pô, tem diversas empresas, no meu portfólio atual tenho algumas, não tem cobertura nenhuma, entendeu? Se você quiser investir na empresa, sentar, né, na cadeira, pegar todas as informações da empresa, tentar achar competidores, né, clientes, fornecedores, e tentar fazer né, todo investimento é como se você estivesse montando um certo quebra-cabeça, assim, né? Você está tentando juntar as partes para saber se quando terminar vai dar vai ter uma figura interessante. Então, assim, a gente entende que small e mid cap são as maiores oportunidades por ter essa simetria, entendeu? Um segundo ponto que eu acho que é importante, assim, Marcos, que assim, é uma sutileza no entendimento de small mid cap, mas muitas vezes passa desapercebido, é que você tem muitas small mid caps que são empresas líderes de mercado, têm vantagens competitivas inquestionáveis, têm preços, né, precificam acima da média do mercado, tem gestão muito boa, gestão assim dedicada, em uma integridade alta, mas serve em mercados menores, entendeu? Então, assim, o fato, né, de uma empresa servir um mercado menor, isso não quer dizer que ela não tenha grandes, né, qualidades e componentes que você vai encontrar em empresas que servem em mercados maiores. Então, diversas vezes, né, no nosso
na nossa história, a gente achou empresas assim, não é um bom termo, mas são quase empresas desconhecidas, né, em segmentos desconhecidos, que têm retornos espetaculares, vantagens competitivas, baixa concorrência, capacidade de repassar preço. Então, assim, essa questão, muitas vezes, passa desapercebido. E os fundos, né, à medida que os fundos vão crescendo, eles não podem mais investir nessas empresas. Então, assim, um fundo que é muito bem sucedido, ele não pode investir em small mid cap. Então, a concorrência acaba sendo menor, né? Então, assim, a gente prefere, concorrência é ótima, ajuda você a prosperar, né? Ajuda, né, a criar, né, a evoluções e tal, mas, pô, se puder evitar um pouco também é bom, né? Então, a gente olha muito, né, essas duas questões que são, na nossa visão, mal interpretadas. E, por último, quando você olha, né, os investimentos na história, né, os grandes retornos vieram de empresas que conseguiram transicionar de small para large cap, né? Até brinco, né? Melhor investimento é comprar como small cap e vender como large cap, entendeu? Se você conseguir fazer isso, já deu certo, entendeu? Não tenho dúvida, entendeu? Porque, às vezes, uma empresa menos conhecida, ela vai ter o benefício, né, de começar a aumentar a liquidez da ação, mais gente olhar, entender, né, a proposta de valor da companhia, entender a geração de caixa, e à medida que isso acontece, você vai tendo um destravamento de valor muito grande, né? Se você olhar um retorno de investimento, simplificando bastante, mas ele né, o retorno do ativo, né? Então você tem lá, né, o Munger, né, para citar ele de novo, sou fã, né, do Munger, ele fala o retorno de investimento, o retorno de uma empresa, o retorno sobre capital de uma empresa, no longo prazo eles convergem, entendeu? Então, assim, você não vai ter um retorno alto numa empresa que tem retorno baixo, né? A não ser que você compre com muito desconto, mas, assim, no longo prazo os retornos, né, convergem. Então, você tem, né, uma empresa que é capaz, né, de produzir resultados crescentes ao longo do tempo, e isso aí vai te ajudando a crescer, né, o NAV, vamos dizer, né, o patrimônio líquido, a métrica de valor que você queira usar, mas se você tiver ao longo do tempo, né, um reconhecimento do mercado que aquela empresa, né, tem um valor acima, né, do que tem no mercado, você tem a reprecificação. Então, você compra uma empresa com múltiplo baixo, você pode ter, né, uma expansão de EBITDA, lucratividade, e você tem a expansão, né, do múltiplo. Essa combinação, quando você consegue, ela é muito boa, porque você tem um retorno, né, que ele é exponencial, né? Você tem a combinação de dois fatores, né? Então, no mercado de small caps, em geral, você consegue encontrar essas oportunidades que assim, a gente pode passar alguns exemplos que, assim, quando você olha o numerologia, você fala, cara, isso aqui tá errado, entendeu? Então, enfim, basicamente são esses três componentes que a gente gosta e acredita, né? Uhum. Muito bom. O Rafael, aqui no BMC Talks a gente tem eu tenho um quadro, né? Um quadro dentro do quadro, que está virando já uma tradição já. Então eu já aviso que é uma parte um pouco mais polêmica, né? Vamos dizer assim. Mas é o seguinte, que é um quadro que chama-se Erros e Acertos, né? Ou Acertos e Erros, né? Mas começando pelo mais fácil, né? Pelos acertos, né? Qual que foi o grande acerto da Tarpon ou do Rafael, do time do Rafael, nesses últimos 12 meses, 24 meses, esses últimos períodos, né, sem definir, no sentido não necessariamente de algum case, mas no sentido assim, pô, a gente, até vou brincar aqui, né, por exemplo, pô, a gente não está comprado em Ibovespa, pode ser um acerto, né, ou comprar empresas que estão fora de Ibovespa, enfim, qual foi o grande acerto aí, sei lá, Commodities performou muito bem nesses últimos 6, 8 meses, qual foi o grande acerto aí do time, olhando para a gestão, ou setorialmente, ou de algum case que você acha que realmente está contribuindo positivamente aí para todos os cotistas, né? O Marcos, a gente tenta ter uma carteira equilibrada, né? A gente tenta ter vários, né, setores da economia, vários, né, exposições macros, né, balanceada na carteira, né? A intenção da carteira é que você produza, né, resultados, né, descorrelacionados
e que você não tenha, né, vamos dizer, uma posição excessiva a juros ou a câmbio. Então, assim, olhando esses últimos 12, 18, 24 meses, a gente ao longo do tempo, e isso, né, a gente acompanha o setor há muitos anos, né, o setor da agro, para a gente, é uma dessas diamantes brutos aí que pouca gente presta atenção, né, o setor agro é bastante amplo, né, representa 21% do PIB, mas o mercado conhece menos, né, essas empresas que são expostas ao setor, né, do agronegócio. A gente fez 2 investimentos, né, nesses últimos 18, 24 meses, são empresas que a gente já conhece muito bem, e são, né, nesse começo de ano e ano passado também, tiveram uma contribuição bastante significativa para o fundo, e dentro de um contexto, Marcos, que é interessante colocar também, que a gente acompanha essas empresas, uma há 15 anos e outra a gente acompanha há 8 anos, né, 9 anos. Então, assim, não são empresas novas, né, são empresas que a gente acompanha há muito tempo, né. Uma é a Brasil Agro, que a gente até fundou a Brasil Agro, né, a Brasil Agro nasceu dentro da Tarpa, a gente desinvestiu depois, e recentemente a gente comprou a gente foi vamos dizer, o principal, né, investidor do follow-on da Brasil Agro, né, em fevereiro desse ano, extremamente descontado, e outra é a Kepler, que é uma empresa assim, é uma empresa que coincide um pouco com aquela história que eu estava te contando no começo, uma empresa líder de mercado, com geração de caixa excepcional, num setor que mais cresce no Brasil, que é o setor do agro, né, um setor que, né, a gente estava falando das crises institucionais, né, o setor do agro, de certa forma, fica, né, blindado um pouco dessas confusões, né, institucionais, claro, às vezes contamina, né, a gente viu lá 2016, 2017, o setor foi impactado, né, você pega a venda de tratores, colheitadeiras e próprios silos da Kepler, caiu muito, né, porque o ambiente de negócio teve, né, uma redução muito grande, né, na propensão a investir, mas eu te diria, Marcos, que nesses 2, né, usando essa janela de 1, 2 ou 3 anos, talvez, né, a principal contribuição nossa tenha sido esse setor, né, de agro, que a gente fez 2 investimentos, estão indo muito bem mesmo. Muito bom. Bom, como eu falei, essa foi a parte mais tranquila, né? Fácil. Mas não que sejam necessariamente erros agora, assim, mas aquilo que eu vou te dar um exemplo bem simples, né? Por exemplo, que muita gente eu já conversei. De certa forma, 2020 foi um ano muito difícil, né? No sentido assim que muita gente acho que demorou para conhecer ou reconhecer ali o tamanho da crise, do impacto, ou na hora de virar a chavinha também demorou para ficar otimista, né? Eu acho que 2020 pode ser um exemplo, mas de certa forma, assim, não só erros em cases ou estratégia, mas o que você acha que realmente, assim, realmente é um aprendizado nesses últimos 12 meses, 24 meses, dentro da gestão, desafio também da gestão, né? Assim, esse horizonte, né, joga a gente para fevereiro do ano passado, né, claro, né, a epidemia, a pandemia, né, de fato, né, os 2 fundos, mas vou falar mais do GT, né, a gente teve uma performance no início da crise um pouco aquém, a gente demorou um tempo para entender, né, a extensão do problema, né, a gente no primeiro momento, né, não teve uma leitura, talvez, a mais correta, né, de que a gente caminhou, né, num processo muito rápido, né, uma crise, né, financeira, porque começa com uma crise sanitária, né, e aí quem acompanhou aqueles dias, né, todo mundo fala do circuit breaker, que é a parte mais visível, mas o mercado de crédito ficou absolutamente seco, né? E isso, né, tem um impacto, né, bastante relevante, né? Crédito
né, é uma parte fundamental, né, do bom funcionamento, né, de um sistema, e a gente, de certa forma, subestimou, a gente pagou, né, uma conta, relativamente cara, no mês de março, principalmente, mas a gente soube também, Marcos, isso é uma parte, né, desse contexto que a gente estava falando um pouco, né, dos choques que a gente toma, de também usar aquele momento como oportunidade, né, assim, tem a questão humana, né, da crise, que, claro, é muito dura, né, assim, né, a gente, hoje, né, a extensão, né, de mortes, é tudo muito, né, dura, mas, por outro lado, né, a gente tem que reagir ao mercado, né, o mercado, a gente tem que olhar para o mercado e o mercado usar ele no bom sentido, né, para fazer boas alocações, né. A figura que eu gosto de usar numa crise como essa, e em outras crises a gente vê também, é aquela figura de jogar o bebê junto com a água do banho, né? Então joga tudo fora, né? E aí você tem que separar ali, né, o que faz sentido e o que não faz sentido. Então, o primeiro momento da crise, a gente teve uma queda acentuada, né? O fundo caiu um pouco menos que o Ibovespa no mês de março, mas também eu acho que a gente teve uma certa tranquilidade para olhar e ver as grandes distorções, né? Então, mas a gente não tinha a extensão do problema, a gente achou que o problema não fosse, né, ser tão extenso, a gente olhou muito, né, as crises anteriores, né, a MERS, né, que é do Middle East, né, que teve uma outra crise que a gente acompanhou, e o coronavírus, na verdade, é o tal do índice, né, de transmissão do R1, do vírus é altíssimo, né? A gente não tinha essa percepção, conhecia menos, né, essa questão, né, do índice de transmissão, e acabamos pagando um preço lá em março. Depois a gente recuperou, né? O fundo fechou positivo no ano, a gente fechou subindo 15%, mas a gente teve um hit. Se eu pudesse escolher, eu não teria, né? Mas enfim, esses são momentos que precisa, né, sentar, olhar, ter a cautela, né, a calma e a tranquilidade de um erro não justifica o outro, né? Você ter perdido muito, né, no mês de março não justifica você olhar, né, com um pouco mais de horizonte e usar aquele momento para, né, achar oportunidades que a gente achou que foram excepcionais, né? O tempo mostrou para a gente que a gente teve resultados muito bons em alocações durante a crise, né? Mas de fato, para a gente subestimou o impacto do corona. Eu acho que isso aí foi vamos dizer, foi um erro de avaliação. Talvez, porque a China, né? A gente olhou muito para a estatística da China e sem querer me desculpar aqui, mas a transmissão da China foi muito baixa. Então a gente olhava para os dados da China e você não via, né, aquela extensão de contaminação. Quando pegou, né, a Europa e começou a pegar aquela região da Itália, a primeira região que teve problema, aí você via as estatísticas e falava, putz, eu tivesse visto isso na China, talvez eu teria me defendido um pouco melhor. Mas, enfim, o importante é que a gente aprendeu bastante sobre essa questão de pandemia e enfim, espero não cometer esse erro, né? Erros novos, claro, a gente vai cometer porque faz parte, mas esse daí eu espero não cometer mais. O mais importante acho que é o aprendizado, né? Mas o ano foi muito realmente atípico, né? Até eu brinco assim, pô, a gente viu o petróleo negociado a preços negativos, né? O pessoal estava pagando. Aquilo lá foi uma loucura. Foi o WTI, né? Que os caras botaram para baixo. Mas teve um evento, né, Marcos, que é importante, né? Para quem acompanhou, o Fed, né, fez um trabalho excepcional. Ele fez um trabalho que em 2008 ele não fez. Então a crise ela não se estendeu tanto porque os pacotes do Fed, né, seja de injeção, né, no mercado de crédito inicialmente, depois no mercado de ações, ajudou muito a estabilizar, entendeu?
Então, também teve, vamos dizer, um componente, né, diferente de 2008, que foi o Fed agiu com uma intensidade muito maior e numa velocidade muito menor. Então, assim, muita gente que esperava, né, que a crise fosse perdurar, o Fed acabou agindo, né, até agora, né, corretamente, né, porque o impacto teria sido muito maior. Quem reestabilizou, né, os mercados, né, e os sistemas, né, de financiamento foi o Fed. Então, assim, 2008 foi diferente. 2008 o Fed demorou muito para agir, entendeu? Então a crise se estendeu mais. Essa crise, a parte, vamos dizer, de liquidez, o Fed foi mais rápido e maior, né, a ajuda. Então, esse foi também, eu acho que o próprio Banco Central americano, com, né, a crise de 2008, entendeu que demorar custa muito, né, para a sociedade. Então, essa foi uma dimensão também que, quando aconteceu, a gente falou, putz, realmente aqui eu acho que a coisa talvez tenha sido, né, o low, né, que o Fed anunciou aqueles 2 planos, né. O Rafael, pô, eu falo que esses papos bons, ele passam muito rápido, né? Acho que a gente vai ter que marcar outros encontros aqui no BMC Talks para a gente conversar de cases e falar de estratégia, né? Mas eu queria também, só para deixar a cereja no bolo, para quem chegou aqui até o final, qual seria os destaques aí, ou o setor que vocês continuam otimistas, ou algum case que vocês tenham posição, ou enfim, estão olhando com carinho, como você falou aqui, do setor agro, enfim, o que seria aí para esse restante de 2021, né? A gente tem aqui ainda, estamos chegando já, passamos 1/3 do ano, né? O Ibovespa fica nesse lenga-lenga aqui que não sobe nem cai, mas a gente tem ações, como você falou, Brasil Agro, outros setores aí desempenhando bastante forte, né? Já nesse começo de 2020 bem, 2021 bem, mas o que você destacaria aí, ou de setor ou de papel, que esteja no fundo ou não, tá? Mas que vocês estão mais animados? Tá, Marcos, eu vou falar de uma empresa small cap, né, a gente falou tanto de small cap, vou falar de uma aqui que eu gosto bastante. É uma empresa assim, relativamente simples de fazer conta, tá? Pouco conhecida e tem várias características interessantes para compor portfólio, né? Ela é a nossa terceira maior posição, tá? Chama Wilson Sons, é uma empresa, é uma dessas empresas que pouca gente conhece, faz, né, uma atividade que não é, né, do conhecimento cotidiano, né? Ela tem 5 unidades de negócio, mas 2 são principais, né? Uma que é mais conhecida, que são os portos de container, né? Ela tem 2 portos de container, um em Salvador e outro em Rio Grande, 2 portos excepcionais, com margem de EBITDA, nos melhores níveis mundiais. E ela tem um segundo negócio, que é a atividade de rebocagem, né? Que ela é líder de mercado, líder, né, disparada de mercado, e que basicamente serve os grandes, né, navios fazer a atracação, a manobra final para o porto, né? E aí eu acho que é legal falar só de uns grandes números para quem estiver nos ouvindo entender as distorções que acontecem, e essa é uma distorção que está acontecendo, né, agora. Então, assim, a empresa no passado fez aproximadamente, 1 bilhão de reais de EBITDA, ela fez 900 milhões de reais de EBITDA, aproximadamente 1 bilhão de reais. Ela vale hoje 5 bilhões e meio, né, considerando a dívida dela, né, o valor da firma, né, o enterprise value, né. Então, a empresa que está negociando aí vai umas 5 vezes e meia EBITDA, aproximadamente, né. Tem uma empresa que está no mesmo setor, né, tem características parecidas, né, só que é mais conhecida, é mais líquida. Chama Santos Brasil. A Santos Brasil, ano passado, fez mais ou menos 250 milhões de EBITDA, né. Esse ano, né, eles sinalizaram que devem fazer aí 450 milhões de EBITDA, mais ou menos, 440, 450, por volta, né, de 450 milhões de EBITDA, e ela vale 5 bilhões e meio. Então, assim, ela tem metade do EBITDA que a Wilson tem. A Wilson tem um business, né, que é a rebocagem, que tem perpetuidade, né, os portos, né, seja
o Porto de Santos, seja, né, os 2 portos, né, da Wilson, eles são concessões, então em um momento você devolve, né, para o poder concedente, né, a concessão, então você não tem perpetuidade, e a Wilson tem, né, 2 portos, né, de primeira classe, Rio Grande principalmente, né, e tem um business que tem perpetuidade. Então, assim, é uma empresa que tem um EBITDA que é o dobro, mais do que o dobro do que a Santos Brasil, e vale a mesma coisa. Então, assim, além disso, né, de ter essa característica de ser muito descontada a Santos Brasil, a maior parte do EBITDA dela, a gente estima entre 80% e 100% do EBITDA dela é dolarizado. Então, é uma empresa que você compra, né, no Brasil, mas que tem um negócio, né, dolarizado. Então, ele te dá uma certa proteção contra a moeda, né? Uma carteira, né, que você queira ter um pouco de dólar, né, ela vai te dar essa exposição que é bastante interessante e paga um dividendo excepcional. Esse ano ela pagou um dividendo de 7% de dividend yield, né? Todo ano ela paga religiosamente, aliás, vai chegar no fundo amanhã, eles vão fazer até de amanhã, é dividendo mesmo, estou esperando aqui ansiosamente a minha parte, chegar amanhã o dividendo, e todo ano tem uma distribuição bastante constante, né, desse valor. É um case de um setor que ninguém conhece, então você fala rebocador, puta, faz o que rebocador? É na terra, é no mar, onde fica isso? Então, é um negócio consistente, a empresa, ela vai fazer acho que ela está com 195 anos, salvo engano, 196 anos, então, assim, é uma empresa que já passou, né, por bastante coisa. Aliás, a Kepler esse ano fez 95 e a Wilson tem 195, então, na média, né, minhas empresas estão com 150 anos aí, então tem bastante história. Então, essa é uma história que eu acho legal de conhecer, olhar. Tem uma cobertura só, essa já tem uma cobertura, o BTG soltou um relatório de cobertura, né, com um upside bastante relevante, né, um analista que conhece muito o setor. Então, essa é uma empresa que eu acho que vale olhar aí, a gente gosta bastante, somos acionistas, gostamos do time, bem posicionado, e quem estiver nos ouvindo, acho que vale olhar. Muito bom. Acho que dá para até eu tô anotando aqui, coloquei na minha lista aqui de prioridades. Vamos fazer a lição de casa. A gente gosta desse tipo de case. Já conhecemos um pouco, né, da Santos Brasil. A Wilson Sons faz muito tempo que eu não olho, muito tempo mesmo. Eu tenho outros amigos gestores também que gostam também do case, mas a gente está um pouco desatualizado. Vamos deixar aqui no radar. Mas, Rafael, muito obrigado pela aula, pelo tempo. Eu queria que você também deixasse o contato. Eu estou aqui com um site, né, tarponcapital.com.br, né? Esse é o site oficial da gestora. Esse é o site oficial, né? Isso aí. Então, quem quiser procurar informações, o contato, tem lá uma área de contato, acho que é só procurar o time oficial aí para conhecer os fundos, enfim. Mas como eu falei para o Rafael, eu sou um pouco suspeito aqui para falar de mid small caps, né? E a gente vai ter que marcar depois outros bate-papos. E não deixa o pessoal aí com ciúme, a gente pode falar com todos, né? Todos os gestores, enfim. Mas mid small caps realmente a gente tem algumas coisas em comum aí. Mas muito obrigado, deixa o seu recado final aí para todo mundo. Muito obrigado pelo bate-papo. A gente agradece também sempre a participação do todo o time da Tarpon na BMC News, e sempre quando puder aqui a gente está à disposição aqui no nosso programa para conversar sobre teses, cases, estratégias. Isso é muito bacana, acho que é muito enriquecedor para o investidor, né? Então, eu que agradeço o convite, fico sempre à disposição também. O mercado, né, de bolsa é isso, é um universo, né, assim, quem gosta mesmo, não tem jeito, e sempre com muita prudência, respeitando, sabendo, né, os limites de cada um, né, dormindo bem à noite, que é importante. Então, com tudo isso aí, eu acho que é o melhor lugar, né, para compor, né, capital que eu conheço. Então, assim,
fico sempre à disposição, adoro conversar sobre os cases, sempre que tiver aí alguma novidade, fica super à vontade também, Marcos. Agradecer de novo o convite e ficando à disposição. Muito bom. Obrigado, Rafael. Muito boa noite. Manda um grande abraço aí para todo o time e a gente se vê em breve aí. Com certeza a gente vai ter novos encontros. Obrigado novamente. Obrigado. Valeu, obrigado. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com o Rafael Maisonave, né? A gente acabou de ver, para mim, uma das melhores gestoras e, como eu disse, uma das gestoras mais longevas daquele mercado de capitais brasileiro, né? Eles atuam desde 2002. E quando vocês começam a ler livros, né, conhecer a história do mercado financeiro de capitais do Brasil, muito, né, a história da Tarpo também se confunde com a história do mercado de capitais no Brasil. Então, muito legal esse bate-papo, né? Entre lá no site tarpomcapital.com.br. Tá bom, pessoal? Então, esse é o nosso BMC Talks toda semana aqui na BMC News. E lembrando também, você pode acessar em todas as plataformas de podcast. Tá bom, pessoal? Tenham um ótimo final de semana. Mandem sugestões de nomes, gestores, empresários, vendedores, para a gente conversar aqui no BMC Talks, beleza? A gente se vê na semana que vem, BMC Talks, toda sexta-feira aqui na BMC News. Um ótimo final de semana. Até mais, pessoal. Tchau.